Nós vamos abordar esta noite, amados irmãos, um tema que tem: somos campeões em dar desculpas. Consequentemente e casualmente, eu falei antes ali, sem pensar no tema, que nós não tínhamos desculpa para dar. Porque as desculpas, meus amados irmãos, é algo da nossa vida muito cotidiano. Nós somos campeões de dar desculpas para as mais diversas situações. E também a gente não só tem dado desculpas, como nós temos ouvido algumas desculpas esfarrapadas. Algumas desculpas assim que realmente nos faz assim ficar perplexo, E isso é natural do ser humano, mas são coisas que nós precisamos corrigir. Porque existe duas coisas: existe a desculpa e existe a justificativa. São coisas diferentes. Quando você justifica alguma coisa, você tem fundamento nessa justificativa, e isso não é pecado. Agora, quando você dá uma desculpa, e ainda tem, você sabe disso, aquele ditado popular, aquelas desculpas esfarrapadas, que é pior ainda. E todos vocês que estão aqui, os que estão nas redes sociais, você que está nos ouvindo, já ouviu algumas desculpas assim que fez a gente ficar, meu Deus, e às vezes, muitas vezes, nós já demos algumas desculpas que, olha, foi forçado. Então isso é um natural do ser humano, nós somos natural isso. A Bíblia, tem personagens da Bíblia também, que usaram esse artifício com Deus, usaram isso. Então isso é natural, isso não vem de hoje, isso vem de longa data, desde a humanidade, desde quando o pecado entrou no mundo, entrou a desculpa, a mentira, o pecado. E eu quero dizer a vocês nessa noite que a desculpa, aquela sem fundamento, porque tem aquela desculpa que é esfarrapada, aquela desculpa que não tem fundamento. A desculpa que não tem fundamento, a desculpa que é uma mentira, a desculpa esfarrapada, aquela que não tem nexo, não tem, ela é uma mentira. E toda mentira é pecado. Então nós não podemos pecar. Por isso que muitas vezes nós temos pecado no nosso cotidiano, e muitas vezes sem perceber, sem nos tocar, como se diz. Tem dado uma desculpinha aqui, uma desculpinha lá, vivendo sempre na onda da desculpa. E dando desculpa, você vai indo, vai levando, E Deus nos inspirou a trazer nesta noite uma palavra a respeito disso, a respeito de desculpas, Nós somos campeões da desculpa. E nós não podemos dar desculpas farrapadas. Nós temos que ser servos de Deus. E eu trouxe aqui 3 personagens para falar a vocês sobre as desculpas que eles ouviram. Eles estão aqui juntamente comigo porque eles vão trazer uma desculpa só que eles ouviram. Olha só, cada um deles vai trazer uma desculpa. Aquela desculpa esfarrapada que eles ouviram, sabe? Você também já ouviu, não ouviu? Só que a gente não pode trazer todo mundo para cá, Eu certamente, se eu descesse ali, se eu fosse perguntar para você, qual é a desculpa que você ouviu assim, que você disse, meu Deus do céu, como é que foi fazer isso, Todos nós já ouvimos esse tipo de situação, todos nós já vivemos uma situação assim, nossa, você que está em casa também já ouviu isso, já até muitos usamos, veja bem, tem 2 parâmetros, nós usamos desculpa, certo? E nós ouvimos desculpa, então é dois paralelos, Entende? Mas hoje eu quero assim, trazer eles aqui para trazer a você assim, aquelas desculpas que você ouviu, que você disse, meu Deus do céu. Você que está nas redes sociais e você que está aqui no templo, eu gostaria que você entrasse, você que está na rede social agora, entre lá na rede social, onde você está, e você coloque agora para nós ver qual é a desculpa que você ouviu, que foi assim, muito hilária, como se diz, Foi aquela de dizer, meu Deus do céu, vou sair até de perto,
Todos nós ouvimos. Então, você que está nas redes sociais, eu convido a você a entrar agora nas redes sociais e você colocar ali embaixo, né, qual for, ó, não precisa você dar nomes, é bom que não faça isso, não precisa, a menos que você queira, olha, uma colega minha, assim, né, e eu falei isso para ela, de repente, diga o que é que tu convidou, o que é que tu fez, que ela chegou a dar uma desculpa esfarrapada, mas não chegue até a falar alguma coisa da pessoa, nome, parecido. Então, você está na rede social, coloque, né, e você que está em casa, você que está aqui também, esse programa também é gravado, você chega depois, vai lá na rede social, né, porque eu gostaria de trazer todos vocês aqui, mas não é possível. Então você que está na rede social, vai lá na mídia, coloca lá, olha, eu ouvi uma desculpa assim que foi tremenda, só para nós ver quantas vão ter, e vai ser assim demais, né? E você que está aqui, está sendo gravado o programa, depois você vai lá também, porque e vai lá e coloque, né? Ó, eu ouvi uma desculpa assim que foi muito show. Muito bom. Diego, vem cá, Diego. O Diego, ele trabalha na área de informática. Né, Diego? Informática, Diego, músico da igreja, mas trabalha na área informática. Qual foi a desculpa que você ouviu assim que te deixou perplexo? Paz, igreja. Na verdade, assim, essa questão não é da informática, eu vou trazer aqui do pessoal do louvor. Né? Vou ter que usar um exemplo que não foi de ninguém que está aqui hoje. Alguém que já não está mais aqui na igreja, tá? Não tá, mas, para dar um contexto, nossos ensaios, tá? Eles são um nível de compromisso muito parecido com o trabalho, com o emprego. Então, você não vai faltar por qualquer coisa, vai faltar por doença, vai faltar por estar trabalhando, algo assim, algo nesse nível bem alto. E esse a Camila vai lembrar qual que é. Há vários anos atrás, um irmãozinho chegou atrasado, mas assim, ó, super atrasado, muito mesmo, quase assim, 2 horas do ensaio. Acho que ele chegou assim com 1h15 de atraso, mais ou menos. Ele chegou, né, e aí todo mundo perguntou, tá, mas e por que tu atrasou? Não, eu estava lavando a moto e quando eu vi, passou o tempo, aí cheguei agora. Foi assim, ó, muita alegria. O pessoal do louvor sabe assim, na verdade assim, ó, eu recebo algumas esfarrapadas, mas vamos deixar quieto o pessoal do louvor que está hoje, amém? Então é isso aí. Essas são algumas. Vejam bem, eu trouxe esse momento, eu trouxe mais para nós descontrairmos, né? A gente pode, obrigado, Diego, para nós descontrair. Então procurei trazer alguma coisa de profissões diferentes, né? Eu sei que tem alguns militares aqui, e aí até eu ia trazer uns militares, mas daí não tinha chegado a tempo para nós combinar sobre isso. O militar também, quando faz uma abordagem, eu acho que vocês devem ouvir desculpa assim, que não tem, eu acho que o que mais tem, né, desculpa, é esfarrapada, é terrível, por isso que eu quero que vocês coloquem ali nas redes sociais. Vejam bem, quando você convida alguém para a igreja, né, aquela desculpa assim, não, eu não posso ir porque o meu cachorrinho está doente. Pô, mas deixa o cachorrinho, tio. O cavalo, eu não dei passo pro cavalo, mas deixa o cavalo lá, dá passo depois. Eu já passei por essas situações, de convidar alguém para ir na igreja. Não, olha, eu não. Vocês já ouviram falar daquela que o pessoal chega atrasado e aí, sabe a desculpa aquela do o pneu do ônibus furou? Já viram aquilo? Não, dá licença, né? Dá licença. O pneu do ônibus furou e aquela coisa toda. Roberto Paranhos, ele é professor. Meu Deus. Paz, igreja, tudo bem? Olha só, bom, como professor dá para fazer uma lista aqui, né? Mas eu acho que as tops assim, né? E que a galera acha que cola às vezes, que o professor vai cair. Eu tive um aluno uma vez que disse que estava com um trabalho, era o último dia para entregar, né? E não tinha outro prazo para entregar. Ele disse, professor, eu estava com o trabalho pronto, terminei um dia de noite, deixei em cima da mesa da cozinha, a minha irmãzinha, que é pequena, foi lá e picoteou tudo, né? Aí eu disse, e você já trocou o lixo, o lixo, né, botou fora, não, então você pode me trazer amanhã, você junta todos os restinhos e você traz picoteadinho mesmo, que aí eu vou considerar o teu trabalho. É óbvio que não tinha trabalho nenhum, né? Então, mas a gente escuta muita desculpa esfarrapada, na verdade, para não assumir o compromisso, né? Paz do Senhor, eu também sou professora. Eu me lembro de uma situação, tem várias assim, tipo que o Roberto contou,
mas que mais me chama a atenção foi uma que a menina estava de exame, a aluna, e ela me entregou a prova toda em branco. Ela não tinha feito nada, não tinha sinal de nada na prova, só o nome dela. E daí, enfim, ela reprovou, né? E a direção entrou em contato com ela para ver o que tinha acontecido, né? Para comunicar. E ela disse não, que realmente ela tinha feito a prova toda. Daí a direção disse, não, mas tua prova tá limpa, né? Tá em branco. Ela comentou que tinha feito a prova na classe. E que tinha ficado lá, tudo que ela tinha feito tinha ficado na classe. Né? Enfim, que ela tinha feito toda a prova completa. Mas a prova foi em branco. Eu disse, mas eu não tenho como corrigir a tua classe, né? Ela disse, mas eu deixei lá na classe. Obrigado, irmãos. Então, vejam bem. Então, aqui só a gente trouxe algumas coisinhas assim, para a gente ver como realmente isso acontece, né? Todos vocês verem no teu trabalho, no teu dia a dia, né? Colegas, vocês convidam um colega para fazer tal coisa, aí vem aquela desculpa, né? Que é complicado, né? Então, aquilo que eu digo, né? Que a desculpa esfarrapada, a desculpa sem fundamento, ela é um pecado, né? A desculpa que não tem justificativa, né? E você sabe, né? Você vê quando como é uma desculpa mentirosa, né? E você vê quando é uma justificativa correta, né? A gente sabe disso, né? E a gente continua usando, né? Isso nós estamos incluindo sim nós aqui, né? Não, você ouve desculpas, mas também você também dá desculpas. Então nós temos que cuidar que tipo de desculpas estamos dando, né? Se é uma justificativa certa ou se é uma desculpa esfarrapada. Por isso que o tema que está ali no telão somos campeões em dar desculpas, porque nós, seres humanos, somos campeões nisso, né? Mas eu trago um personagem da Bíblia também, né? Que a gente não pode fugir, e também o que acontece que os personagens da Bíblia, homens de Deus também são seres humanos, correto? E eu quero dizer que todo ser humano tem as suas falhas, não é porque está na Bíblia, não é porque é um profeta, não é porque, né, lavado pelo sangue do Senhor, que não faça isso, né, que não haja dessa forma, né? E eu trouxe ali em Êxodo, veja bem, em Êxodo 3, versículo 11, nós temos um personagem bem conhecido, o Moisés. Ô Moisés, isso, esse Moisés mesmo aí, ó. Aí você diz, mas meu Deus, mas o Moisés fez isso? Fez, ele é ser humano, né, gente? Então, como eu e você somos seres humanos, né? Moisés também usou de muitas desculpas, de muitas artimanhas, né? Êxodo 3:10, pode botar no telão ali, para nós podermos acompanhar, mas enquanto eu vou falando nesse texto, vocês vão estar vendo no telão, e você que está em casa também pode acompanhar esse texto ali. Vejam bem, a desculpa, meus amados irmãos, ela é usada sempre, né? Uns usam para sair pela tangente, né? Outros usam para dar uma miguezada, outros usam para, né? E tem gente que se orgulha, olha só, tem gente que se orgulha das desculpas que dão, né? Que é um erro isso. Então nós temos que cuidar, nós como cristãos, nós como homens e mulheres e jovens de Deus, nós temos que ter alguns cuidados. A Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia nos ensina, a igreja nos ensina, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ser moldados a cada dia. Então, se nós usamos, claro, a gente usou provavelmente no passado, né? A gente tem que começar, a partir daquilo que Deus nos fala, a não usar mais, né? Eu usei muito isso, tá? Então usou, não use mais. Se eu continuava muitas vezes usando, não use mais, né? Então são inúmeras, você sabe que são inúmeras desculpas que existem hoje no universo, né? Na sociedade. Então nós temos que ter esses cuidados, né? Porque toda desculpa esfarrapada é um pecado, é uma mentira, mentira é pecado. Não podemos ter isso, nós temos que ter justificativa. Quando tem uma justificativa certa, correta, a gente vê que é uma justificativa certa. Moisés, então, lá em 3, vamos logo lá. Moisés, no versículo 3, no capítulo 3, aliás, e lá no versículo 11, versículo 11, nós vamos ver ali, ó. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? Esse Moisés, para que você refresque a memória, e para você saiba, eu não vou trazer a história toda dele, só para você saber. Então, às vezes tem algumas pessoas que estão aqui na igreja ou nas redes sociais que não
são muito íntimos à Bíblia. Mas quem que é esse Moisés? Esse Moisés, você já deve saber, que é aquele que foi colocado no cestinho, tá? Esse mesmo Moisés é aquele que foi colocado no cestinho, tá? Que a sua mãe escondeu por 3 dias. Eu não vou passar para trás ali, dizer por que ele foi escondido, senão nós vamos perder o foco, né? Foi escondido por 3 dias do faraó, e aí quando não deu mais para esconder o Moisés, né? Ela fez um cestinho de vime, umas bíblias traz vime, outras traz papiro, né? Madeira, então tem algumas traduções, e esse mesmo Moisés foi aquele que foi colocado então no cestinho, foi largado no rio Nilo, tá lembrado? E aí a filha de faraó viu aquele cestinho, então pegou ele e levou para o Egito. É esse mesmo Moisés que nós vamos falar essa noite. E esse mesmo Moisés é aquele que abriu o mar vermelho, aquela coisa toda, é o mesmo, tá? É aquele mesmo, né? Porque tu vai dizer, mas é ele mesmo? É ele. É para tu ver como mesmo assim as pessoas sendo usadas por Deus, estando dentro da palavra mesmo, a gente falha. Então nós temos que ter o cuidado sempre nós temos que estar sempre vigiando. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. A palavra de Deus, ela nos alerta que nós temos que orar e vigiar. Ou seja, vigilante sempre, porque você vai fazer uma dessa, peraí, tu vigiou, não fez. Você ia mentir, peraí, mas não posso mentir, aí não mente. Então, a Bíblia, a igreja é isso, é para nós trabalharmos esses nossos errinhos, esses nossos erros, essas nossas falhas. E então, em Êxodo ali, 3:11, aonde Moisés ali, olha, quando ele fala assim, quem sou eu para ir ao faraó? Quer dizer, aí o que acontece? Ele já começou a dar desculpa, assim, mas Deus, e essa conversa, esse texto aqui em Êxodo, nós vamos trabalhar nesse texto em Êxodo, foi onde Moisés estava lá no campo, né, apacentando as ovelhas, e aí foi o momento que a sarça ardente, aquela sarça pegou fogo, né, e começou a queimar, e Moisés percebeu que não se consumia aquela sarça, não se apagava. Então ele se aproximou para ver o que era aquilo, e onde Deus falou, então, e aí nesse texto, foi nesse momento que Deus falou, então para Moisés, Moisés, eis-me aqui, aonde Deus então pediu, Moisés, eu preciso que tu vá lá no Egito, e você tire o povo cativo. Aí, então esse é o Moisés que Deus enviou, que Deus pediu para ir. Mas aí o que acontece é o seguinte, aí tu me pergunta assim, mas aí Moisés não queria ir. Moisés não queria voltar ao Egito. Aí tu, voltar? Por que voltar? Ele já estava lá? Sim, porque quando ele foi pego lá no cestinho de vime, certo? No cestinho de vime, foi levado pela filha de Faraó, ele foi criado lá no palácio, então ele já estava lá. Depois tem a história aquela que ele viu sendo maltratado um dos seus, ele matou, ele fugiu, certo? Então ele achou que não precisava mais voltar para o Egito, e quando Deus chamou ele, justamente ele, para ir lá de novo, onde um lugar que ele não queria ir, ele não desejava voltar para lá, porque lá ele tinha passado um momento lá, e não muito talvez agradável, né? Vocês lendo a história, é importante você ler esse texto para você entender. Então ele tinha passado um momento desagradável, ele não queria voltar, de maneira nenhuma ele queria voltar para o Egito. Aí Deus vem e fala para ele, olha, vai lá no Egito, que você tem que tirar o povo. Então muitas vezes, meus amados irmãos, eu quero dizer assim, que Deus nos chama em coisas, situações que às vezes a gente não deseja fazer. Moisés não queria, olha, para ele, gente, você tem que entender assim, o ser humano, ele é muito assim, ele é cômodo, né? Moisés estava cômodo, tranquilo, apacentando as suas ovelhas do seu sogro Jetro, e ali ele disse, não, estou aqui. E muitas vezes nós somos assim, nós nos acomodamos, tá bom, a gente faz aquela casinha, aquele casulo, né? Faz aquele lugarzinho ali, e ali a gente fica, né? E o ser humano tem muito disso, quando ela se acostuma a um ritmo, você está naquele ritmo, né? Você pode perceber que quando você muda o ritmo da tua vida, o corpo sente, não sente? Então, Moisés estava tranquilo ali. O que eu quero chamar uma atenção e abrir um parênteses de uma coisa muito interessante aqui. O que aconteceu com Moisés está acontecendo com nós na vida de hoje. E tudo que a gente está vendo aqui, nesse texto, nesse personagem chamado Moisés, tudo o que aconteceu nesse Moisés, acontece no dia de hoje. Aconteceu com Moisés, acontece com nós, entendeu? Isso aqui não aconteceu só com Moisés,
não acontece com nós. Então, assim, a proximidade das coisas, mesmo lá naquele tempo de Moisés, Moisés usava essas artimanhas, essas mentiras, e Deus chamava homens e mulheres e jovens para a sua obra. E Deus continua chamando homens e mulheres para a sua obra. Ele não parou, ele continua fazendo isso. O que eu digo é o seguinte, olha só, vejam bem, mas por que Deus, olha assim, quando a palavra nos diz assim, ó, que não foi nós que escolhemos a Deus, mas que foi Deus que nos escolheu, eu quero dizer a você que está na rede social e você que está na igreja, que eu quero deixar você consciente que é Deus que te escolheu, você. Deus te escolheu e acabou. Aí você está aqui para quê? Não, você não está aqui para culpar lugar, você não está ouvindo essa mensagem nessa noite só porque você não tinha nada para fazer, não. Tu tem que tomar consciência que Deus te escolheu, como escolheu a Moisés. No entanto, olha só, no entanto que Deus escolheu Moisés, que quando ele foi colocado no cestinho e correu para o rio, vejam bem, ali ó, Deus preservou a vida de Moisés. Então desde o dia que ele nasceu, Deus já tinha escolhido Moisés para fazer a sua obra. Desde o dia que tu nasceu, Deus já te escolheu para fazer a obra. Tu tem que tomar consciência disso. Deus, tu é um escolhido, uma escolhida de Deus. Desde o dia que nasceu, desde o dia que você nasceu, disse, olha, esse eu vou usar. Talvez, vejam bem, mas Deus não me usou ainda. Ainda há tempo. Porque Moisés não era novo quando Deus o chamou novamente para fazer uma obra. Aí você pode pensar assim, não, eu já estou indo para o final da minha vida. Não diga isso, porque Deus pode te chamar na velhice, na aposentadoria. Deus não tem tempo para te chamar. Deus quer ver a obra na tua vida porque Ele te preservou. Pensa agora enquanto estou falando para você, quantas vezes Deus te livrou de um acidente, de uma morte? Pensou? O Espírito Santo vai te levar a memória agora. Pois é, foi aquele dia, o assalto, o acidente, você podia ter morrido, mas Deus não deixou você morrer, porque você tem obra. Moisés podia ter morrido, gente. Moisés foi colocado no cestinho, boiando no rio. Pensa comigo agora. Podia ficar encalhado nos galhos, não ficou encalhado. Podia um bicho, uma fera, um grande peixe, algum animal tragar aquele cestinho, aquela criança. Não aconteceu. Podia ter virado o cestinho e ele afundado na água. Não, Deus cuidou de Moisés, como está cuidando de mim e de você. Nós temos que tomar algumas consciências, minha gente. Deus preservou Moisés no rio, porque Ele tinha um propósito com Moisés. E Ele salvou Moisés, porque Ele queria usar. Não era naquele dia, não era quando jovem, não era quando ele era moço. Deus usou Moisés lá quando ele já estava com uma boa idade. Eu não sei o dia que Deus quer te usar, mas não importa a tua idade, um dia Ele vai te usar. E aí? Que é a desculpa que você vai dar? Te prepare. Não dê desculpa. E esfarrapada muito menos. Quando Moisés disse assim para Deus, olha Deus, mas quem sou eu? Gente, Deus conhecia Moisés como Deus te conhece. Se você um dia disser, quem sou eu, Deus? Não precisa falar isso, porque Deus te conhece. E mais que você ainda. Ele te conhece o passado, o teu presente. Ele ainda mais te conhece o futuro que você não sabe. Aí não vem com história, não vem com dizer assim, mas quem sou eu, Deus, para fazer isso aqui? Eu não tenho condições de fazer isso. Deus conhecia Moisés, sabia quem era Moisés. Era aquele escolhido, aquele que Ele preservou da morte. Para quê? Para um dia usá-lo. Deus te preservou um dia da morte para te usar em alguma obra, em alguma coisa da tua vida. Você não está aqui simplesmente para fazer peso na terra. E você está ouvindo, e você que é privilegiado, está ouvindo esta palavra, muito mais você, porque aí você é escolhido. Muitos, a palavra de Deus diz que serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você quer ser um escolhido, uma escolhida de Deus? Então não dê desculpa.
Não dê desculpa. Moisés começou a dar desculpinhas. Quem sou eu? Deus, eu não sou nada, Deus. Eu não sou nada. Não, me deixa, não sou nada. Deus conhecia Moisés, eu sei quem tu é. E ali também, vamos para frente, vamos correndo um pouquinho. Em Êxodo, aí vai lá no 13, 3:13, Êxodo 3:13. 3:13, ele continua essa conversa, tá? Você não esqueça que Moisés, olha, lá está a sarça ardente, pegando fogo, né? E aí Moisés conversando com Deus, nesse texto aqui que nós vamos trabalhar. Aí no Êxodo 3:13, Moisés ali se sentiu inseguro. Aí bateu uma insegurança em Moisés e aí ele deu outra desculpa. Aí eu digo a vocês, quem de nós já não se sentiu inseguros algumas vezes? Olha, Moisés conhecia Deus, Moisés era um servo, e quando Deus falou com ele, ele se sentiu inseguro. Começou a dar desculpa da insegurança, porque a palavra de Deus diz assim, em Êxodo 3:13, Moisés se sentiu inseguro. Então disse Moisés a Deus. Moisés perguntou, ali está 11, não é 13, 3:13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhe direi? Quer dizer, o que aconteceu aqui? Quando Deus disse, tu vai lá para o Egito, aí ele disse assim, nesse versículo que está ali na tela para você, 3:13. Moisés começou a sentir insegurança, se sentiu inseguro. Então o que eu quero dizer é que esse personagem chamado Moisés é um ser humano, e como ser humano nós também hoje, nos dias de hoje, nós também sentimos as mesmas coisas que Moisés sentiu. Não por ser Moisés que era o cara, o poderoso, ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Ele sentiu insegurança. Quantos de nós não sentimos insegurança nas nossas vidas? Quando nós vamos fazer alguma situação, alguma coisa, quem de nós já não viveu momentos como esse? Vamos fazer alguma coisa que a gente não fez, ou está em dúvida. Vai me dizer que tu já não bateu um medinho, já não bateu uma insegurança. Quando tu faz assim, esse é forte, porque você está totalmente inseguro. Quando vocês, não sei se eu vou, se fico, se eu vou, se fico, né? Dá para descontrair. Então, quando o que acontece isso, você está inseguro, é uma insegurança, e a coisa era séria. Porque Moisés, por que ele se sentiu seguro? Porque o mandado de Deus não era pouca coisa. Gente, quem melhor do que Moisés conhecia lá o Egito e o faraó? Ele próprio, ele sabia, pois ele viveu ali dentro do palácio, ele sabia como funcionava. E ele sabia, então, nesse texto, que era complicado o negócio, que era complicado as coisas ali para chegar lá. Então ele tinha essa convicção, e aí a convicção bateu aquela insegurança, aquele medo nele. Como é que eu vou chegar no faraó? Aquela coisa é séria, não podia chegar ali, aí faraó, na brincadeira, e aí faraó, é o seguinte, vim buscar meu povo aí, meu chegado, tu libera aí, fica na tua aí, que vamos dar um rolê no deserto. Ele não podia chegar assim, não tinha, ele sabia que a coisa era sério, para nós comparar, é a mesma coisa, nós saímos daqui hoje, íamos lá no Palácio de Brasília, e dizia chegar lá, sem marcar horário, sem nada, eu quero falar com o presidente, né? Não tem como. Quem é tu? Quem é você? Vai falar o quê? E aí Moisés sentiu esse peso, porque ele disse assim, mas eu vou chegar lá, ele não vai me receber, como é que eu vou chegar? Então quando bate a insegurança, quando nos bate aquele medo, bateu na vida de Moisés. Mas em todos os momentos, Deus estava com Moisés, Deus estava mandando, porque ele sabia o que estava fazendo. Quando bate o nosso medo, nós temos que recorrer a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo conosco. Deus sabe o que está fazendo com você. Esqueceu que você é o escolhido de Deus? Se você é escolhido, tome posse dessa escolha. E não tenha medo, porque Deus está contigo. Isso que é importante. Isso que é bonito. Isso que é bom.
sentir abraçado, né? Aquele abraço amigo, aquele pegado de mão. Só Deus pode nos dar essas coisas. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você precisa viver estes momentos. Você precisa ir para a oração. Você vai viver momentos como esse, momentos de aflição, momentos ruins da vida, momentos terríveis. Experimenta fazer um teste. Se ajoelha. Se não puder se ajoelhar, não tem problema. Mas fala para Ele, como se estivesse falando para um colega, uma colega do lado: Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou com medo, viu? Deus, eu estou com medo. Pá, vai te vir um refrigério na tua vida que você nunca mais esquecerá. Faça esse teste. Talvez você não tenha feito esses testes ainda. Talvez Deus está dizendo nesta noite: faça isso. Eu estou contigo. Mesmo que você esteja inseguro, insegura, mata o medo. Eu sou. Não há mais ninguém. Talvez você vai viver a experiência. Deus está falando nessa noite para nós. Porque talvez Deus amanhã, Ele sabe do teu futuro, né? Então, como Ele sabe do teu futuro, talvez amanhã vai acontecer alguma coisa parecida. E aí você vai lembrar: aquela noite Deus falou assim, ó. Deus falou, então vou usar isso, quero ver se funciona. Funciona porque Ele é Deus. E o Deus que eu estou falando dessa noite é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus que estamos falando nessa noite é o Deus de Moisés. É o Deus de Jacó. É o Deus do sobrenatural. É o Deus do milagre. É o Deus que faz todas as coisas. É o Deus que nos abraça. É o Deus que nos conforta. E a igreja, a palavra de Deus, estarmos aqui esta noite recebendo disso de Deus, é para nós aprendermos que nós, no momento difícil, nós temos que já chegar a Deus e: Deus, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Deus me deu, olha, aqueles momentos de tensão, momentos de depressão. Agora está tendo uma outra doença aí que é, não sei o nome, é um nome bem esquisito. É um nome que é uma doença que você começa a sofrer antes de acontecer as coisas. Você sabe que vai acontecer alguma coisa e você já começa a sofrer hoje por aquilo. É uma doença que está surgindo aí. Já como não bastasse as que tem. Mas assim vai ser daqui para frente o mundo. E aí que nós precisamos nos agarrar com Deus. É por isso que Deus está trazendo palavras para nós. Todas as vezes que você está ouvindo palavras, para nós nos fortalecer, nos concentrar, para nós sermos fortes. A palavra nos fortalece. Nós precisamos estar forte, fundamentado na palavra. Para quando vier essa dificuldade, você tenha com quem se agarrar. Você tenha com quem saber. Bom, eu ouvi aquele dia. Eu ouvi o pastor falando. Então eu vou tomar posse. Eu vou usar disso. E usem que Deus vai provar para ti. Se você ainda não viveu momentos como esse, viva um momento com o Senhor. Então quando bate insegurança, recorra-se a Deus. Moisés, mais uma vez, tentou dar uma desculpa para Deus. Olha, sou inseguro. E o que eu vou fazer lá? Tá, mas veja bem quando ele fala nesse texto que está aí na tela. Tu pode ver que quando ele fala assim, ele diz: mas tá, mas eu vou lá e tá, mas e daí? O que eu vou dizer? Ó, não, para aí, não vai dar certo esse negócio aí. Ó Deus, desculpa farrapar, Deus falando para ele. Ele diz: não, já sabe, querendo sair fora, né? Se você estivesse falando, se fosse Deus falando para uma pessoa e usando essas desculpas, você já logo perceber que ele estava querendo não ir e sair fora da jogada. Entendeu? Então você pode ver isso. E aí uma outra também, desculpas, são cheias de desculpas, algumas desculpas que eu vou trazer, para nós entendermos o processo. Ali no Êxodo 4, versículo 1, agora vamos lá para o 4. Aqui nós trabalhamos no capítulo 3, agora vamos no capítulo 4, primeiro. Onde aí nesse contexto, nessas duas coisas, a gente já percebe que aí faltou fé em Moisés. Gente, ele conhecia a Deus, ali faltou fé, porque quando ele diz assim, e respondeu Moisés, mas aí Moisés falando para Deus, aquela conversa que estavam tendo ali, né? Aí no decorrer do período, vocês vão ver que tem ali todo o processo ali. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Aí então, meus amados irmãos, ali ele começa a faltar fé. Faltar fé. Quantos de nós em momentos cruciais da nossa vida não falta fé? Né? A gente vive, veja bem como é parecido. O que Moisés passando, nós passamos também.
né? Moisés faltou fé nesse momento, porque em Êxodo 4, quando ele começa a falar ali, ó, mas se eles não acreditarão, não, eles não vão acreditar. Faltou fé. E quantas vezes nos falta fé? Quantas vezes nós comemos a palavra, oramos, jejuamos, vamos à igreja, mas às vezes em alguns momentos nos falta a fé. Moisés faltou fé também. E tanto que nesse capítulo aí, ó, nesse capítulo, o Deus precisou provar para Moisés, né? Precisou provar. Foi nesse capítulo onde Moisés, Deus pergunta a Moisés: o que tu tens em tua mão? Quando ele sentiu-se pouca fé, insegurança, dizia, não vai dar. Aí Deus olhou para ele e disse: o que tu tens em tua mão? Aí Moisés disse assim: eu tenho uma vara, um cajado, em outras traduções. Põe no chão. Foi nesse capítulo, foi nesse momento, ali que você vai encontrar ali no texto. Foi nesse momento que então Moisés tinha o seu cajado, e faltando fé em Moisés, aí Deus disse: o que tu tens em tuas mãos? Um cajado. Solta no chão. Precisava provar. Soltou no chão, a palavra de Deus diz que se tornou uma serpente, e Moisés, com medo, fugiu. Aí Deus disse: não, pegue pela cauda. Pegou a serpente pela cauda, se tornou novamente o cajado. Aí precisou Deus começar a provar para Moisés, como se precisasse fazer isso. Mas a falta de fé que há em Moisés, e a falta de fé que muitas vezes há em nós, eu me incluo nisso, Deus muitas vezes precisa fazer algumas provas e provar para nós algumas coisas. Como precisou fazer com Moisés. Moisés estava todo sem fé, querendo dar uma desculpa. A desculpa dele era nesse momento aí, ó, não tenho fé para fazer isso. Aí Deus disse assim: coloca o bastão no chão, se tornou uma serpente, então pega de novo, se tornou um bastão novamente. Esse foi o próprio Moisés. Mais uma prova. Aí Deus disse assim: coloca a mão no teu casaco, no teu turbante, coloca o casão. Ele colocou a mão. Quando ele tirou a mão, estava leprosa. Aí Deus disse assim: Moisés, coloca a mão de novo sobre o teu casaco, sobre a tua roupa, sobre o seu vestimento. Retira. Ele retirou a mão, estava boa e sã como nova. Mais uma prova, segunda prova, terceira prova. Deus disse: se tu ir no Egito, tire a água do rio Nilo, está nesse texto. Coloque no chão, ela se tornará sangue. Deus precisou provar para Moisés, porque ele estava com falta de fé. Quantos de nós temos vivido com falta de fé? Mas Deus nesta noite quer restaurar a tua fé. Quantos de nós não vemos para a igreja nos faltando fé? Quantos de nós estamos nas redes sociais ouvindo essa palavra e não temos nenhuma fé? Hoje à noite, pedindo nos colocarmos na presença de Deus, para termos mais um pouquinho de fé. A palavra de Deus diz que se nós termos fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Pede aos montes e se transportarão. Um grão de mostarda é mínimo. Quem conhece a mostarda é uma semente mínima, micro. Olha só a comparação que Deus faz. São coisas desse tipo que nos assolam no dia a dia. E ainda Deus vai adiante ainda, dizendo lá para Moisés. E ali no Êxodo 4:10, e ele começando a desculpa, viu? Não esquece que todos esses textos aí que eu estou trazendo, foram tudo textos que Moisés foi dando desculpas, né? Por isso que nós estamos falando sobre as desculpas esfarrapadas. Aquilo que a gente faz todos os dias, né? Dando desculpa daqui, dali, né? Ou a Bíblia nos traz inúmeros personagens que deram desculpa para não fazer o que Deus está mandando. Talvez nós estamos estamos dando desculpas, muitas vezes, para não fazer aquilo que Deus está falando. Muitas vezes estamos dando desculpas para não fazer algo que Deus está nos chamando. Um curso, uma viagem, um congresso, um momento com Deus. São as desculpas que a gente dá. Então assim, nós temos que nos corrigir essas coisinhas. Olha, não vamos dar desculpa. Se tiver justificativa com fundamento, Deus não leva em consideração, porque Ele te conhece. Então não adianta querer vir dar uma desculpinha, uma miguezada, que vocês não dão um migué. Não adianta fazer isso, porque Deus te conhece melhor que você. Então Ele sabe, Ele conhece teu coração. Aí você vai disfarçar, você consegue disfarçar para uma pessoa, mas tu não consegue disfarçar para Deus. Tu não consegue disfarçar para Deus,
Porque Deus conhece a tua mente e o teu coração. Então, se você fez essa com uma boa intenção, uma má intenção, fez essa tentando, Deus sabe que tu negligenciou. Não tem escapatória, não tem ninguém, gente. Ninguém se esconde da mão de Deus. Ninguém se esconde da mão de Deus. Não adianta. Então nós temos que tomar consciência. Vou me esconder aqui, vou debaixo de uma mesa e aqui Deus não vai me ver. Não tem isso, não pode. Deus é Deus. Deus é trínio. E aí então, no Êxodo ali, 4:10, aí ali, Moisés deu uma outra desculpa. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Uma desculpona. Eu não sei falar. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo. Ou seja, assim, eu nunca fui bom de fala, e nem mesmo agora que tu estás falando comigo, quando ele fala assim, e nem depois que falasse ao teu servo. Ele é o meu servo, e Deus que estava falando com ele. Então quando ele diz assim, nem depois que falasses a teu servo, a ele, nem depois que falasse a ele, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quer dizer, não sei falar, eu gaguejo, eu não tenho outra desculpa. Uma desculpa assim olha, não, tudo bem, até eu iria, né? Até Deus, até eu iria lá, mas não consigo. Manda outro. Eu sou muito ruim. Não consigo. O faraó vai enlouquecer comigo lá. O faraó, eu vou vir tirar, eu vou levar 3 dias para fazer isso aí. Né? Aí não dá, eu sou pesado de língua. Umas palavras dizem que ele era gago, outras dizem que ele não tinha. Então tem umas coisas assim, uma baita de Olha, esse negócio pega, né, tia? Já comecei. Meu Deus do céu. Aí é só o que me falta agora. É só o que me falta, né? Eu começar e aí não sair o troço. Eu vou tomar uma gole de água. Água parar. Só para descontrair, tá? E aí então ele peso de língua. Ele diz, outra desculpa. Não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Quando diz, não tem como. Né? Não tem como, Deus. Manda outro. Eu não consigo falar. Consigo. Quer dizer, uma outra desculpa. Cheia de desculpa. Quer dizer, Moisés estava cheio de desculpinha. Moisés estava cheio de desculpa. Será que nós não estamos cheios de desculpas para Deus? Será que nós nessa noite fazemos um exame e a gente não está cheio de desculpas para não fazer alguma coisa para Deus? Então Deus nos quer nos corrigir nessa noite. Deus quer nos chamar a atenção. Olha, eu sou contigo. Olha, eu vou com você. Eu estou ali. Não tem por que não. Aí nesse texto, quando ele fala que é pesado de língua, aí Deus fala do irmão. Olha só. Sabe aquela desculpa que quando a pessoa te dá uma desculpa e você acha a solução? Já passaram por isso? A pessoa dá uma desculpa e você diz, não, mas então eu te pego, né? Eu estou sem carro, vamos ali, eu estou sem carro, eu passo lá e te pego, matou. Eu vou lá e te pego, você, nós vamos junto. E agora, o que o abençoado vai falar? Viu? Aqui também, Moisés, olha só como acontecem as coisas, bem igual ao que nós estamos vivendo hoje. Quando Moisés disse, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí Deus disse assim, mas e o teu irmão? Estou mandando ele para ti, ele vai falar para você. Meu Deus. E aí eu não consegui sair da jogada, ele não conseguiu sair. Gente, Deus escolheu Moisés. Não adianta dar desculpa. Deus te escolheu. Não adianta dar desculpa, para com isso. Você está aqui não é por acaso, gente. Tem que tomar essa consciência. Você está aqui, Deus te trouxe. Por que Deus te trouxe aqui, tchê? Para fazer peso, para ocupar lugar? Não. Claro que não. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te tratar. Por onde você andar, por onde você estiver, aonde a planta de teus pés colocar, Deus é contigo. Aonde a tua mão tocar, será abençoado. Assim tem que ser o crente, assim tem que ser nós esta noite, saímos daqui sabendo, você que está nas redes sociais, tem que saber disso.
Era pesado de língua, eu estou te mandando teu irmão. Ele vai falar por ti, vocês vão junto. Não tinha saída. Não tinha saída. Mas as desculpas, gente. Aquelas desculpas que a gente dá. Que todos nós damos. Eu não sei fazer. Eu não sei falar. Eu não tenho estudo. Eu não posso. Eu tinha tudo para dizer, olha, hoje eu não vou poder pregar. O pastor Samuel ele está em Bento Gonçalves, foi com o congresso, o pessoal dos jovens já estão aí. Um abraço a todos que foram para o congresso, foram abençoados, graças a Deus, já chegaram, estão aqui no templo. O pastor Samuel mandou um abraço a todos, ficou em Bento Gonçalves, está pregando hoje lá na igreja de Bento Gonçalves. Então são coisas, minha gente, que acontecem nas nossas vidas. E a gente às vezes quer, eu sou pesado de língua. Eu tinha tudo para não estar aqui. Eu podia dizer para o pastor Samuel, quando ele me disse, olha, domingo você está com a palavra, você vai pregar domingo na igreja. A primeira coisa que você tem vontade de dizer, não, pastor, não vai dar. Por quê? Porque eu estou aqui. Mas talvez a condição que eu seja, tem muitas pessoas melhores, tem pastores aqui na plateia, tem teólogos, tem professores, talvez muito melhores do que eu para estar falando. E se eu fosse analisar por mim, e aí você pode se colocar também no lugar, quando eu te mando fazer alguma coisa, você vai dizer assim, não, mas eu não sei fazer, não, isso não é para mim. Eu tinha tudo para dizer, não, eu não vou pregar domingo, eu não sei pregar, eu não sou aquele cara pregador de multidões, glória, aleluia. Não sou aquele pregador eloquente para estádio lotado, não. Tem muitos demônios que estão aqui e teriam condições de estar aqui no lugar onde estou. Eu entendo da mesma forma, eu poderia fazer a mesma coisa que Moisés fez. Não, eu não tenho muita dicção, já começo a gaguejar, já estava gaguejando aí, entendeu? E aí já não dá. Então tinha tudo para fazer isso aí. Mas não tem como fugir, não tem como. Eu sou o líder estadual da UMASBRAC, do grupo de homens. Isso foi me empossado em 2005. 2005 eu tinha muito menos experiência que hoje, faz quase 17 anos. Quando me empossaram, gente do céu, eu cheguei, desci do púlpito lá, me encontrei com um pastor no corredor, eu disse, pastor do céu, e agora? Porque me empossaram, talvez hoje eu não tenha toda a experiência, mas naquele tempo, há 15, 16 anos atrás, muito menos. Um jovem começando na obra, empossado como líder estadual dos homens, tem que passar em todas as igrejas. E você sabe o que é uma liderança estadual? Primeira coisa que chama, vamos chamar o presidente. E o presidente não pode fazer bobagem, né? Está pensando? Né? Já pensou? Aí eu me coloquei naquele lugar, meu Deus do céu, os pastores, vamos chamar o presidente estadual da UMASBRAC para dar uma palavra. Gente do céu, olha o peso, olha a coisa. E eu imaginava quando eu era jovem, quando eu ia nesses congressos que eles foram hoje os jovens foram no congresso. Quando eu ia nos congressos, quando jovem dessa idade deles aí, eu olhava os preletores, eu imaginava lá no fundo, lá no final, você estava na última cadeira, lá eu olhava lá e dizia, meu Deus do céu, como é que eles conseguem falar isso? Como é que eles conseguem fazer isso? Eu chego lá, se eu pegar o microfone, eu caio antes de falar. Eu pensava naquela época, lá 40 anos atrás, não, 40 não, para. Pensava naquela época lá, meu Deus do céu, como é que eu não vou conseguir fazer? Eu nunca vou pegar o microfone, eu nunca vou subir no púlpito, tá louco, nem falar, nem pensa nisso. Aí, de repente, estou aqui. Aí, líder estadual da UMASBRAC. E você sabe o que é uma liderança do Estado? Onde você vai, qualquer igreja que você vai, a primeira coisa que eles chamam, vamos chamar o presidente. Aí veio o presidente, vai eu lá. De que maneira? Eu também não sou aquele, eu sou Moisés também, né, Nenê? Não sou aquele cara, né? Então, a gente tem tudo para não ser, né? Mas Deus coloca. Me colocaram lá, e aí agora, gente, olha só, eu não era capacitado, mas Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Aí tu pode estar pensando, eu não me capacito estar aqui em cima, mas Deus vai te capacitar. E quando eu cheguei no corredor, eu disse, pastor, e agora, pastor? Lembro até hoje, 2005. O pastor disse assim, Rogério, Deus sempre vai colocar alguém ao teu lado. E desde então nunca faltou alguém ao meu lado. Moisés, neste momento, Deus disse para Moisés, eu vou colocar o teu irmão ao teu lado, aleluia.
Deus nesta noite está colocando a unção do Espírito Santo ao teu lado. Talvez você não saiba que o Espírito Santo é invisível. Talvez você só acredita naquilo que você vê. Porque o ser humano é assim, se eu tocar aqui, eu estou acreditando, né? A criança diz que a criança nos primeiros anos de vida, pode ver que ela quer tocar em tudo, né? Por que a criança quer tocar em tudo que ela vê? Porque ela só acredita que aquilo exista quando ela toca. Por isso que você tem que levantar as coisas da tua casa, a criança começa a virar tudo. Aí você não sabe por que a criança... as crianças aí, meu Deus do céu, não deixa elas virar tudo. Porque é quando ela toca no objeto, a psicologia infantil, meu Deus do céu, até isso, tchê. Diz que, mas hoje a coisa está forte. Não, aleluia. Vou abrir um consultório, tchê. Aleluia. Não, aí, ó, os pequenos aí, ó, tô agendando aí. Tô agendando. O Vinícius e a Dai já pode. Então, quando a criança, ela toca, aí que aquilo existe para ela. Enquanto ela não tocar, ela não entende? Então, é esse tocar de Deus nas nossas vidas, esse tocar de Deus nas nossas vidas. Nós vamos estar já encerrando aqui. E aí Deus, então, manda o irmão, vão lá e faz a obra. Então Deus está nos mandando, Deus está nos fazendo, Deus está nos colocando ao seu lado, né? Talvez você acredite só naquilo que você vê. Talvez não esteja acreditando no Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele é invisível. E ele está ao teu lado, sim. Porque ele é Deus. Quando você sentir a presença de Deus, quando você começar a sentir o refrigério, é o Espírito Santo na tua vida. Quando você sentir os arrepios, é o Espírito Santo na tua vida. Você sentir um prazer, uma alegria, é o Espírito Santo que está na tua vida. Aí ele é invisível, mas você pode sentir o Espírito Santo, você não vê, mas você sente o Espírito Santo de Deus. Que nesta noite nós possamos sentir o Espírito Santo de Deus. Ver você não vai ver, não espere ver. Você não vai ver com os teus olhos o Espírito Santo de Deus. Não espere, isso que não vai acontecer nunca. Mas você vai sentir o Espírito Santo dentro de você. Isso que importa. A palavra de Deus diz que Jesus, quando falou aos seus discípulos, ele disse: eu vou para o meu Pai. E os discípulos disseram: meu Deus, mas e como? E quem vai ficar com nós? Aí Jesus disse naquele dia lá: eu vou para o meu Pai, mas vou lhes deixar um Consolador. Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para nos consolar e nos confortar. E Ele está aqui nesta noite. Ele não se ausentou, Ele está ao teu lado. Êxodo 4:14. Aí Moisés, dando desculpa de todos os tipos, dando desculpa de tudo. Não, antes ainda, Êxodo 4:13. Aí foi forte, 4:13. Quando Moisés disse assim: manda outro. O chamado é intransferível. E porém respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Envia outro, Deus. Quantos de nós já não disse isso? Outra desculpa esfarrapada. Manda outro. Não. Sabe? Ele foi trabalhando as desculpas e não foi funcionando. Não sei se a gente já passou por isso, se você já usou essa artimanha, ou já recebeu isso. Você foi dando desculpas e não foi funcionando. E ali a gente vê nesse texto que Moisés foi dando desculpa e não foi funcionando. Deus foi matando toda a charada, foi dando desculpa e Deus foi falando. Deu uma desculpa, Deus foi lá. E aqui no Êxodo 4:13, é quando Moisés fala, então, para mandar outra pessoa. Quantos de nós tem dito a Deus: manda outro? Gente, quando nós temos que tomar consciência, quando Deus escolhe você, é você. Olha aqui, Deus escolheu Moisés, e era Moisés. Manda outro, não, é você. Porque Deus tinha escolhido Moisés lá no nascimento. Aí ele livrou Moisés lá do rio Nilo, livrou lá do Egito ali, e trouxe para usá-lo. Então Deus já tinha escolhido ele lá do ventre. Então Deus escolheu você. Tem que tomar consciência que Deus te escolheu lá do ventre da tua mãe. Não adianta você querer mandar outro. Manda outro. Olha, a bênção de Deus é intransferível. É para você a bênção de Deus. Não manda outro.
Olha, não terceirize ao que é para você, não terceirize a bênção de Deus. Não fique falando para ele assim, olha Deus, eu não quero. Não faça isso, não dê desculpas. Já vamos correr para encerrar, o grupo pode subir. E lá no Êxodo 4:14, a palavra de Deus diz que Deus se ira com Moisés. Aí basta, né, tia? Aí chegou, né? Vamos, o pessoal pode subir que nós vamos estar encerrando. Já são 8h40. Meu Deus. 8h40 e não subiu nenhuma plaquinha. Ô, glória. Então, em Êxodo 4:14, Deus se ira com Moisés. Quando ele diz assim, então o Senhor se irou com Moisés. A palavra de Deus está ali. O Êxodo 4:14. Êxodo 4:14, para que o pessoal possa acompanhar. Então o Senhor se irou com Moisés. E ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, olha só. Não tem como. Ele já está vindo ao teu encontro e se alegrará ao vê-lo. Quer dizer, chega um momento da vida, agora a coisa ficou... Gente, você já passou por isso, né? E aqui Deus viveu isso, esse momento. Porque Deus falando, olha, você, Moisés, vai lá, vamos resumir o negócio aqui. Moisés, você vai lá, vai tirar o povo do Egito, eu estou contigo, não tem problema, fica frio, estou lá, e ele dando desculpa, não, mas eu não posso, eu não estou com medo e tal. Aquelas desculpas que todos nós ouvimos, né? Aí de repente chegou lá no versículo Êxodo 4:14, quando Deus se ira com Moisés, ele diz, né? Vocês já viveram momentos como esse. Quando você dá 1001 solução para a pessoa, e a pessoa, todas elas caindo pela tangente, saindo de fora, e aí chega um momento que você também perde a paciência. Você diz, para aí, tio. Mas eu tenho meu fulano está doente. Não, mas então vamos colocar fulano lá, vai cuidar ela e nós vamos junto. Mas não dá, aí começa a dar solução, né? Aquelas soluções, e aí você vê que não tem fundamento. Aí, olha só, até próprio Deus aqui. Por isso que eu digo, gente, nós não podemos começar a dar desculpa para Deus. Não chegue ao ponto que Deus se irá com você. Não faça isso. Não deixe que Deus se ire contigo. É uma vez, é duas, é três, é quatro, mas quantas vezes tem que falar? Até Deus aqui na palavra, no versículo Êxodo 4:14, ele diz assim, aí deu aqui, e Deus se ira com Moisés. Então o Senhor se irou com Moisés e disse, você não tem um irmão? Estou te mandando ele aí. Não tem desculpa, fica de pé. Não tem desculpa, gente. Vamos estar encerrando. E que o Senhor Deus nessa noite possa nos estar trabalhando em nossos corações. Que nessa noite Deus possa ter falado um pouquinho a nossa vida, nossos corações. Deus possa estar falando a nós, olha, que a gente possa sair daqui nessa noite um pouquinho melhor do que a maneira que nós entramos. Talvez você veio nessa noite assim, dando aquelas desculpas esfarrapadas. Você saia dessa noite dizendo, eu não posso mais fazer isso. De repente você está saindo pela tangente, não ouvindo a voz de Deus, e Deus está ali contigo ali, Deus é misericordioso, porque olha só, Deus tinha tudo para desistir de Moisés. Nós vimos todo o decorrer do período aqui, que foi uma conversa hilária, né? Foi uma conversa, poxa vida, né? Eu estou te mandando, eu estou te falando, e tu sempre querendo sair. Chega uma hora que tu se irrita. Para aí, o que é isso, tio? Né? Deus tinha tudo para dizer, não, então tá, Moisés, então tá, faz o seguinte, deixa aí. Se nós fôssemos humanos, se Deus fosse humano como nós, né? Se você tivesse vivido, se coloca na posição, se você tivesse vivido uma situação como essa, né? Que Deus, você provavelmente não teria insistido com Moisés. Você provavelmente teria dito, não, então tá, deixa Moisés, vou procurar outro, né? Tinha tudo para fazer isso. Então você que está nas redes sociais, você que está aqui na igreja, Deus está te chamando, Deus está te falando contigo, é você. E nessa noite, como Moisés falou naquele dia, olha só, Moisés não sabia o que era. Quando Deus chamou Moisés, aí Moisés disse, eis-me aqui, Senhor. Que beleza, eis-me aqui. Agora quando botou para, vamos lá, agora tu vai tirar o povo do Egito. Não, para aí, então não, eu achei que fosse outra coisa. Deus talvez esteja nessa noite te chamando para alguma coisa. E aí você está dizendo, quando está na igreja, tudo é bom, tudo é bonito, né? Se Deus me chamar, eu vou. Aí Deus te chama e você, não era isso, não, mas deixa para depois. Então, assim, que a gente não seja esses. Muitos serão chamados. Você está sendo chamado para fazer alguma coisa na obra. Ou a partir de hoje, Deus vai te chamar.
Deus vai te chamar para fazer alguma coisinha na obra. Deus te deixou, trabalhou na tua vida, no teu coração. E você está sendo chamado por Deus. E talvez você esteja recusando. Talvez nessa noite Deus queira abrir os olhos do teu coração nessa noite. Deus trouxe uma palavra para que nós possamos nos corrigir, nós corrigir. Quando Deus fala sobre isso, Deus virou, e Deus tinha tudo para desistir de Moisés, mas ele não desistiu. Deus é graça, Deus é graça, Deus é gracioso, Deus é graça. Nós estamos vivendo na graça. E essa graça que está sobre mim e você, essa graça que está sobre nós nessa noite, e que nós não possamos não ser como Moisés, questionar a Deus tanto como Moisés fez. Você sabe que Deus insistiu com Moisés, e Moisés escreveu a história. Moisés foi para o Egito, libertou o povo, levou para o deserto, abriu o Mar Vermelho, tirou a água da rocha, avistou a terra prometida, fez tudo aquilo que vocês conhecem da Bíblia. Ele foi Moisés. E você, o que será no amanhã? O que será? O que vai escrever na tua vida? Eu quero que nessa noite você se coloque na presença do Senhor. Deus está te chamando. O grupo pode cantar. E nessa noite convido a você. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai abrir o teu coração. Não mintas mais. Não dê desculpas. E muito menos desculpas esfarrapadas. Deus não quer desculpas, viu? Deus não quer desculpas minha e tua. Deus quer ação. Deus não quer ouvir: eu não posso, eu não sei, eu não vou. Tchê, mas tu está fazendo o que aqui? Se eu estou te fortalecendo, se eu estou te ensinando, se eu estou te dando força, se eu estou te dando guarida, se eu estou te dizendo que eu sou contigo, então por que você está com medo? Por que você não vai? Por que você tem uma situação para resolver e você não resolve, não vai? Por que você não chega e diz: olha, eu sou Deus, eu vou com Deus? Davi falou aquelas belas palavras. Você vem, o gigante vem com armas, com escudos, e Davi falou: eu vou em nome do Senhor Jesus. E nessa noite você possa falar como Davi falou: eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Deus, nessa noite o Senhor possa nos nessa noite, que você possa perder algumas vezes o sono na madrugada. Quando você perder o sono, é o Senhor Deus que quer falar contigo. Ouça a sua voz. Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite, e que nossos olhos sejam abertos, nosso coração seja aberto, e que o Senhor Deus possa fazer morada em nossos corações. Quando o grupo canta, eu quero orar juntamente com você. O grupo vai cantar baixinho no fundo, e eu quero orar juntamente com você, porque muitas vezes a gente praticou isso que Moisés praticou. A gente mentiu, a gente deu desculpas esfarrapadas, a gente deu desculpas sem fundamento. E isso é desculpa sem fundamento, desculpa esfarrapada, ela é pecado. E pecado não agrada a Deus. Por muitas vezes nós vamos pedir perdão a Deus nesta noite. Senhor, eu pequei contra Ti, mas hoje Tu me ensinou a ser um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Hoje eu quero sair daqui, Deus, um novo ser humano, um novo homem, uma nova mulher. Assim que Deus faz nas nossas vidas. Enquanto o grupo canta, eu quero orar juntamente com você. Ore agora. Eu quero que você e Deus agora. É você e Deus, tá? Você vai falar com Ele agora. O Espírito Santo está do teu lado, está junto contigo, está te ouvindo. Você fala com Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus de poder, nesta noite, Senhor, nós queremos
pedir, Senhor, que Tu nos perdoa. Momentos que nós fomos negligentes contigo, momentos que nós demos desculpas esfarrapadas, momentos que nós negligenciamos, em momentos que Tu falaste conosco e nós viramos as costas, momentos em que Tu nos tocou em nosso ombro e nós não atendemos a Teu chamado, momento em que Deus nos tocou e nós não fomos negligentes contigo. Nesta noite, nós, como igreja, nas redes sociais, aqui no templo, nós queremos pedir, Senhor, nos perdoa, Deus, e nos ensina, nos dá coragem, nos dá estratégia, nos dá tudo aquilo que Moisés não tinha, nos dê, para que nós não pecamos contra Ti, e que nós possamos ser cada dia mais servos e servas do Senhor, e cada dia mais nós possamos ser parecidos contigo, porque um dia nós nos encontraremos na glória, e na glória só entra um povo santo, santo e purificado, e é este povo que busca a Ti nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cante agora, porque o Senhor te ouviu a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, a todos vocês que estão nas redes sociais, o nosso muito obrigado. Deus abençoe. Quarta-feira, culto. Domingo que vem, novo culto às 19 horas. Tu que está nas redes sociais, o nosso muito obrigado. Deus abençoe. Paz do Senhor. Boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus.